privilégio estar com vocês nesta noite, para juntos meditarmos na palavra. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de Jó, capítulo 1, versos 6 a 12, e em seguida capítulo 2, versos de 1 a 6. Jó capítulo 1, 6 a 12. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Capítulo 2, versos de 1 a 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Meus irmãos, esse texto registra esse episódio da reunião de Deus com os seus filhos. E eu quero crer aqui que são os anjos. E eu quero crer que esta reunião aconteceu nas regiões celestes. A Bíblia diz que Satanás apareceu por lá. E é curioso que quem dá início à conversa é Deus, perguntando para Satanás assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Satanás é uma espécie de turista inveterado. Ele anda por aí, ele está de olho, está antenado, está procurando uma brecha, está procurando alguém para devorar. E o Senhor engata uma segunda pergunta e faz assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó: homem íntegro. Íntegro é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando. Homem reto. Reto é aquilo que você é em público, todo mundo está vendo. Homem temente a Deus, princípio da sabedoria. Homem que se dizia do mal, deliberadamente santo. Satanás poderia ter respondido assim: bom, esse aí eu não observei ainda, ando bem ocupado, tem outras agendas, quem sabe um dia eu boto os olhos nele. Mas não foi a resposta de Satanás. Satanás respondeu assim: também puderas, desse jeito aí é muito fácil te adorar. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele com a grande muralha de proteção, tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro, os bens dele prosperam na terra, desse jeito é muito fácil te adorar. E Satanás ensinou aqui duas coisas. Primeiro, ele insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênçãos
para receber delas adoração. Ele insinua que ninguém adora a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Ele insinua que Jó só serve a Deus por interesse. Que Jó descobriu que religião dá lucro. É por isso que ele adora a Deus. Mas se esse Deus tirar o que ele mesmo deu para Jó, esse Jó que agora adora vai blasfemar. E blasfemar na cara de Deus. E com isso Satanás levanta duas teses. A primeira delas: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Segunda tese: ninguém ama mais a Deus do que a família. O que é que um homem tem? Um homem tem família. Um homem tem bens. Satanás diz: toca no que ele tem, e verás se não blasfema contra ti na tua casa, na tua cara, na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus constitui Jó em seu advogado na terra, e confia a Jó a defesa da sua reputação, e diz para Satanás: pode tocar no que ele tem, só não pode tocar na sua vida. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado e limitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. O nosso Deus é soberano. Ele controla os céus, ele controla a terra, ele domina até no inferno. Satanás não é um Deus caído, ele é um anjo caído. O nosso Deus manda no universo inteiro, e até Satanás está rigorosamente debaixo das suas ordens. Com a permissão de Deus, Satanás sai dali, então, para fazer um estrago na vida de Jó. Confiram comigo no capítulo 1, versículo 3, na parte B, que está escrito: de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E significa que Jó era o homem mais rico do Oriente. Ele era o mais piedoso e também o mais rico. Isso quebra um mito. Não é pecado ser rico. É possível ser o mais rico e ao mesmo tempo o mais piedoso. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar o dinheiro no coração. Mas agora diz a Bíblia no capítulo 1, versículo 15, versículo 16, versículo 17, que Satanás vai usar os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico do Oriente ao colapso financeiro. Jó vai perder tudo. Meus amados irmãos, tem muita gente que, por muito menos, blasfema contra Deus, por muito menos dá um tiro na cabeça. Esse homem que é o mais rico está quebrado. Será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Será que Jó blasfemaria contra Deus? A resposta está no versículo 21 deste capítulo 1. Ao saber que ele está falido financeiramente, Jó disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei. Sabe o que ele está dizendo? Eu não trouxe nada para este mundo, eu não vou levar nada deste mundo, portanto o que eu ganhei entre o berço e a sepultura não é a razão da minha vida. Jó derrota aqui a primeira tese de Satanás, e prova que ele ama Deus e adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas no exato momento em que Jó está quebrado financeiramente, ele sofre o golpe mais profundo na sua vida. Ele é um pai exemplar, ele tem 10 filhos. Quem tem mais de um filho aqui sabe disso, sobretudo família que tem dinheiro. Dinheiro não tem liga, dinheiro não tem amálgama, dinheiro separa, dinheiro divide. Mas diz a Bíblia que Jó, apesar de ter 10 filhos, ele é um pai presente, ele é um pai intercessor, ele é um pai conselheiro, ele é um pai que vela pela vida espiritual de seus filhos. E agora, num único dia, os filhos reunidos numa festa,
acontece um acidente, e todos eles morrem nesse acidente. Será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que ninguém ama mais a Deus do que a família? Será que Jó se voltaria contra Deus para blasfemar? Como é que esse homem volta do cemitério? Como é que esse homem recomeça a vida? Como é que esse homem se levanta do luto? Será que a tese de Satanás é verdadeira e Jó vai blasfemar contra Deus diante de uma tragédia tão grande? A resposta está no capítulo 1, versículo 20. Quando Jó tem essa informação, diz o texto, que ele se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, e disse: o Senhor Deus deu, o Senhor Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele derrota aqui a segunda tese de Satanás, ele prova que ele ama mais a Deus do que a família, ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora vem a segunda reunião de Deus com seus filhos, no capítulo 2, e diz o texto, que Satanás aparece por lá de novo, e é Deus quem cutuca outra vez, perguntando para ele assim: de onde vens? Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Em outras palavras, não mudei minha agenda, estou fazendo o que eu sempre fiz, estou por aí, estou de olho, estou antenado, estou procurando uma brecha, estou procurando alguém para devorar. E Deus cutuca outra vez e pergunta assim: observaste o meu servo Jó? E Deus dá o currículo de Jó de novo, sem mudar uma vírgula. Não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, te dizia do mal, me incitasses contra ele para o destruir sem causa, mas ele permanece íntegro. Sabe o que Deus está dizendo? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais do que o dinheiro, Jó provou que me ama mais do que a família, Jó provou que me ama não por aquilo que eu dou para ele, mas por quem eu sou. Então Satanás partiu para a terceira tese e disse assim: pele por pele, e tudo que o homem tem dará pela sua vida, toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A terceira tese de Satanás é esta: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, mais uma vez Deus constitui Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação, e disse para Satanás: pode tocar nos ossos dele, pode tocar na carne dele, só não podes tirar a vida dele. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado, ilimitado por Deus. Ele só pode ir até onde Deus o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir até onde a coleira o permite ir, e nem 1 centímetro a mais. Aquele a quem servimos nessa noite manda no céu, manda na terra e manda no inferno. Maligna em Jó, ferida do alto da cabeça à planta dos pés. Diz a Bíblia que a pele de Jó vai ficando necrosada, e ele precisa pegar cacos, talvez de telha, para raspar a pele apodrecida. Bolhas vão se formando cheias de pus, e ele precisa morder essas bolhas para tentar aliviar a sua dor. Ele não consegue comer, ele não consegue dormir, ele não consegue alívio. Ele fica magro, magérrimo, macérrimo, de couro furado pelas costelas em ponta. Seu corpo cheira mal. As pessoas passam e cospem, sentem náuseas. E a sua mulher, ao ver esse drama, não suportando o sofrimento, disse para Jó: ainda conservas a tua integridade, Jó? Amaldiçoa a Deus e morre, acaba com isso. E Jó responde para ela: tu falas como uma louca. Temos recebido o bem de Deus, não receberíamos também o mal?
E no capítulo 2, versículo 10, diz que em tudo isso, Jó não pecou contra Deus com seus lábios. Ele derrota a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que ele adora a Deus, não por aquilo que Deus dá, mas por quem Deus é. Mas agora, confira comigo o capítulo 2, versículo 11. Vieram os amigos. Ele faz Bildade e Zofar. Combinaram juntamente condoer-se de Jó e consolá-lo. Versículo 12. Levantando eles de longe os olhos, não reconheceram Jó. Ergueram a voz e choraram. E cada um rasgou o seu manto e lançou o pó ao ar sobre a cabeça. Versículo 13. Sentaram-se com Jó na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum deles dizia palavra alguma para Jó, pois viam que a dor de Jó era muito grande. Eu pergunto para vocês, estes homens eram amigos de Jó? Eles eram amigos de Jó? E a resposta categórica é claro, claro que eram. Você já fez alguma visita assim para alguém? 7 dias, 7 noites, sem abrir a boca, sem falar nada, apenas chorando. Você já recebeu alguma visita assim de alguém, nas horas mais dramáticas da sua vida? Qual era o problema desses homens? O problema desses homens é que num dado momento eles, entre aspas, começaram a fazer teologia, a lucubrar, a pensar. E eles desenvolveram uma espécie de lógica cartesiana de causa e efeito. E eles começaram a imaginar o seguinte: ninguém sofre sem causa. Eles pensaram, para alguém estar sofrendo, é porque fez alguma coisa errada. Mas para alguém estar sofrendo muito, deve ter feito muita coisa errada. E eles não só pensaram, eles falaram. E eles não só falaram, falaram para Jó. E assacaram contra Jó os mais pesados libelos acusatórios. Chamaram Jó de adúltero. Chamaram Jó de ladrão. Chamaram Jó de louco. Falaram para Jó que Deus matou os filhos dele porque ele era louco. Falaram para Jó que ele só ficou rico porque ele explorou os órfãos e as viúvas. Enquanto a verdade dos fatos é que Jó era os olhos dos cegos e as pernas dos aleijados e o amparo dos órfãos e viúvas. Massacraram Jó. Atiraram contra ele as suas setas mais venenosas, as suas críticas mais mesquinhas e inverídicas. Massacraram este homem. Se os irmãos estão acompanhando o meu raciocínio, Jó está sendo golpeado nas 5 áreas mais importantes da vida de um ser humano. Primeiro, área financeira. Meus irmãos, quem sempre viveu numa magrela financeira, quando chega uma crise, já está acostumado, está calejado, suporta, calado. Mas quem está acostumado com a riqueza, com o fausto, com o luxo, quando perde tudo, perde o chão. Por muito menos gente faz loucura. A segunda área era da saúde. Irmãos, ninguém fica com o narizinho empinado num leito de CTI. Ninguém fica com o peito estufado à beira da morte. Essa pandemia provou isso. Morreram grandes e pequenos, ricos e pobres, empresários e empregados, pastores e homens que não creem em Deus. É impossível manter vaidade num leito de enfermidade. A enfermidade bota o homem no seu devido lugar. Jó está chagado. Jó é uma carcaça humana.
Jó é uma ferida aberta. Jó é um aborto vivo. Jó é um ser execrável. Não tem consolo, não tem alívio para a sua dor. A terceira área que Jó está sendo golpeado, meus irmãos, era dos filhos. Notem isso, não é natural pai e mãe enterrar filhos. Não é natural. Não é natural os filhos furarem a fila, não é natural. Pois Jó tem que sepultar todos os seus 10 filhos no mesmo dia. A quarta área que Jó está sendo golpeado é o casamento. Quando ele mais precisava do apoio da sua mulher, quando todos os demais já tinham abandonado a ele, a sua mulher diz para ele: ainda conserva a tua integridade? Ó, morre logo, homem, morre, acaba com isso. Mas a quinta área que Jó foi golpeado foi na área das amizades. Aqueles que deveriam ser conselheiros tornam-se acusadores. Aqueles que deveriam ser bálsamo tornam-se vinagre. Aqueles que deveriam aliviar a sua dor agravam o seu sofrimento. Se os irmãos estão acompanhando, esse homem não tem mais nada para perder. Ele está no fundo do poço. Mas quando o homem está no fundo do poço, só tem uma direção para olhar: é para cima. E diz a Bíblia que Jó perdeu tudo, menos a sua fé em Deus. E ele então arranca do peito um brado de esperança e diz: mas uma coisa eu sei, é que o meu Redentor vive, e eu verei o meu Redentor, revestido esse meu corpo de pele, eu verei o meu Redentor. Até esse momento, irmãos, Jó tinha feito para Deus 16 perguntas, todas iguais, retóricas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que a minha dor não passa? Por que que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que que eu não morri ao nascer? Por que que os seios da minha mãe não estavam murchos de leite para eu morrer de fome? Por que que o Senhor não me mata de uma vez? A única voz que ele escutou foi o silêncio gelado de Deus. E eu posso até lhes garantir que o silêncio de Deus grita mais alto nos ouvidos da nossa alma que o ruído mais barulhento das circunstâncias mais adversas. Até aquele momento Jó já tinha levantado para Deus 34 queixas. 34 queixas contra Deus. Nenhuma resposta. Nenhum sinal do seu favor. Nenhuma palavra que pudesse trazer acalento para a sua alma. Mas agora, quando Jó arranca do peito esse brado de esperança, nesse torvelinho, nessa tempestade, no miolo da crise, o Deus que estiver em silêncio, rompe o silêncio e começa a falar. Mas quando Deus começa a falar, Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde nenhuma das 34 queixas de Jó. Quando Deus começa a falar, Deus faz 70 perguntas para Jó. Todas retóricas, sem possibilidade alguma de Jó responder. E Deus perguntou: Jó, onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Ô Jó, onde você estava quando eu espalhava as estrelas no firmamento? Ô Jó, onde você estava quando eu cercava as águas do mar para elas não invadirem a terra? E Deus foi despejando em cima de Jó a sua grandeza, o seu poder, a sua majestade, o seu glorioso nome. E Jó foi sendo esmagado pela glória de Deus, pela majestade de Deus. Ele foi se encolhendo, ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, e ele foi se encolhendo, para descobrir as verdades mais gloriosas que mudaram a sua vida, que restauraram a sua sorte, que impactaram a sua história, que hoje também podem transformar o seu coração, o meu coração, o nosso coração nesta noite. Que verdades foram essas? Eu peço que você vá comigo, por favor, para o capítulo 42 de Jó.
porque essas verdades estão lá. Notem comigo a primeira verdade que mudou a história de Jó, é que ele reconheceu a onipotência de Deus no verso 1 e verso 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes. Irmãos queridos, convenhamos, você e eu temos impossibilidades intransponíveis. Eu sempre gostei muito de ler, e todas as semanas eu passo numa livraria, normalmente as livrarias de aeroportos, para ver o que está saindo de novo. E vocês sabem que as obras mais publicadas no mundo, no Brasil inclusive, são os livros de autoajuda. E os livros que ensinam você a ficar rico rápido, eu acho que eu não estou sabendo ler esses livros. E estas obras de autoajuda dizem assim para você: você é forte, você tem a força, você tem o poder, você é um gigante, há poder nas suas palavras. Sabe o que a Bíblia diz? Exatamente o contrário. A Bíblia diz que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E nós temos muitas fraquezas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. Meus irmãos, gostando ou não, querendo ou não, o tempo vai esculpindo algumas rugas no nosso rosto indisfarçáveis. As meninas, mais espertas do que os homens, driblam isso um pouquinho melhor com um bom cosmético. Às vezes se levanta de manhã é um caos. Bom cosmético transforma num cosmos. Daqui a pouquinho, uma cirurgia plástica ajuda e muito. Mas chega uma hora, convenhamos, que ainda que o afamado cirurgião plástico Pitangui ressuscitasse dentre os mortos, não teria mais jeito mais. As pernas ficam bambas, os joelhos trôpegos, as mãos descaídas, os olhos embaçados. E diz os entendidos que cada fio de cabelo branco que brota na nossa cabeça é a morte nos chamando para um duelo. Eu acho até um exército acampado ao meu redor. Tem as fraquezas físicas. Mas nós temos fraquezas emocionais, irmãos. Se não todos nós, a maioria de nós, nas noites mais escuras da alma, já choramos, gememos e sangramos, dizendo: meu Deus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Temos fraquezas emocionais. Em terceiro lugar, nós temos fraquezas morais. Já prometemos a Deus com lágrimas nos olhos: meu Deus, eu nunca mais quero cometer esse erro, eu nunca mais quero cometer esse pecado, e daqui a pouquinho você se flagra cometendo o mesmo pecado. Faltou para você sinceridade? Não, faltou para você poder. Temos fraquezas morais. Quarto lugar, temos fraquezas espirituais. Nós somos um ser ambíguo, contraditório, paradoxal. O bem que nós queremos fazer, não fazemos. O mal que não queremos, esse praticamos. Somos fracos. Mas é glorioso você poder afirmar: mas o meu Deus tudo pode. Tudo pode. Para Ele não tem causa perdida. Para Ele não tem vida irrecuperável. Para Ele não tem doença incurável. Para Ele não tem casamento sem restauração. Para Ele não tem família sem futuro. Ele tudo pode. A grande pergunta nesta noite é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? O profeta Isaías diz que esse Deus é aquele que mede as águas na concha da sua mão, é aquele que pesa o pó das montanhas em balança de precisão, é aquele que mede os céus a palmos, é aquele que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nenhuma só delas vai faltar.
É aquele que olha para as nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai num balde, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o seu Deus, Ele tudo pode. Isso faz me lembrar daquele pai que caminhava com seu filho de 4 anos pela rua. Não sei se vocês concordam comigo, mas eu acho que toda criança fez um curso de pós-doutorado em perguntas difíceis. Conheço ninguém que faz pergunta mais complicada do que criança. E o menino perguntou para o pai assim: papai, qual é o tamanho de Deus? O pai não tinha uma resposta pronta para o menino de 4 anos. Ficou pensando, ficou em silêncio, caminhando. Quando de repente o pai escuta os roncos das turbinas de um avião supersônico lá nas alturas excelsas, e disse: filho, olha para cima, você está vendo aquele avião? O menino disse: estou vendo, papai. Qual é o tamanho daquele avião, meu filho? O menino respondeu: muito pequeno, papai, muito pequeno, estava muito longe. Papai pegou o menino pelo braço e levou no aeroporto. Tinha um jumbão de mais de 400 passageiros estacionado no pátio. O pai chegou bem perto e perguntou: está vendo esse avião, meu filho? Estou vendo, papai. Qual é o tamanho desse avião, meu filho? Esse é muito grande, papai. O pai disse: filho, Deus é do mesmo jeito. Quando você está longe de Deus, meu filho, Deus parece pequeno para você. Aí os seus problemas ficam enormes. Mas quando você está perto de Deus, meu filho, Deus é grande para você. Aí os seus problemas ficam pequenos. Agora eu sei que tudo podes. A segunda coisa que Jó descobriu que mudou a história dele está no versículo 2 ainda. Ele descobriu e reconheceu a soberania dos propósitos de Deus, pois ele diz: e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Sabe o que significa isso, irmãos? Deus é soberano. Deus não usa rascunho nos seus planos. Deus não é pego de surpresa. Deus não fica em apuros. Deus não precisa fazer upgrade nos seus planos. Deus não precisa fazer correção de rota, porque errou, se equivocou. É por isso que você e eu não cremos em acaso, em sorte, em azar, em coincidência, em determinismo cego. É por isso que você e eu não cremos em olho gordo. É por isso que você e eu não cremos em macumba para crente. É por isso que você e eu cremos que Deus está no controle da nossa vida. E nem um fio de cabelo da nossa cabeça pode ser tocado sem que Ele saiba, sem que Ele permita, sem que Ele tenha um propósito. Deus é soberano. E você pode dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está passando uma luta, Deus sabe o que você está passando, e Deus tem um propósito que você está passando, e essa tempestade não vem para destruir você, vem para tonificar as musculaturas da sua alma. A terceira verdade que Jó descobriu que mudou a vida dele, irmãos, está aí no versículo 3, confira comigo. A parte B ele diz assim: na verdade eu falei do que eu não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Para você entender esse versículo, você precisa dar uma lida no livro todo. O nosso problema às vezes, e eu estava conversando com um colega pastor agora há pouco, nós estávamos falando exatamente que as pessoas hoje estão lendo muito pouco Bíblia, irmãos. Lendo pouco. E às vezes a gente lê Bíblia igual caixinha de promessa. Puxa um versículo fora do contexto, diz: o que é que Deus está falando comigo? Caixinha de promessa não dá maturidade para ninguém. Tem que ler Bíblia. Pega um dia feriado e leia o livro todo numa sentada só. E você vai encontrar uma coisa maravilhosa. Jó, diz Tiago capítulo 5, capítulo 4, que ele foi um homem paciente. Mas não foi um paciente estoico, que sentou nos cantos de uma sala, trincou os dentes e comentou calado, não. Ele falou muito, muito. Ele perguntou:
ele se queixou, ele se defendeu. Quando está doendo, você fala, ou se cala demais também. Jó falou, e agora Deus se revelou para ele, Deus despejou em cima dele torrentes caudalosas da sua glória, da sua majestade, e Jó botou a mão na boca e disse: meu Deus, quanta coisa eu falei sem saber, sabe qual a lição que eu aprendo aqui? O sábio é aquele que sabe que quase nada sabe, porque o que você não sabe é muito maior do que o que você sabe. Então, quando você encontrar uma pessoa que parece sabichona demais, que sabe tudo, arrota muito conhecimento para cima de você, pode ter certeza, não sabe quase nada. É lata vazia que faz barulho. Quem sabe tem consciência de que pouco sabe. Você pega, por exemplo, a pessoa que vai defender uma tese de doutorado. O que é uma tese de doutorado? Ele vai pegar um ponto de um assunto, vai se aprofundar naquele ponto. E quanto mais ele estuda, mais ele percebe que o que ele não sabe é um universo inexplorado. Eu fui criado na roça, literalmente na roça, na agricultura quase que doméstica, pegar o milho, plantar o milho, quebrar o milho no muque e guardar no paiol. E quem conhece essa realidade da agricultura sabe de uma coisa: quando a espiga de milho é boa, na hora da colheita, toda ela se dobra. O restolho, que só está em palha e sabugo, nunca se dobra. Restolho fica empinadinho. Quando você encontrar uma pessoa muito empinadinha, pode saber, é restolho, só tem palha e sabugo. Eu já descobri isso. A pessoa, eu conheço a Bíblia de capa a capa. Aí você pergunta João 3,16, não sabe onde fica. Quanto mais você estuda a Bíblia, mais consciência você tem que você não conhece a Bíblia. Você só está arranhando a superfície. Jó então reconhece o seu limitado conhecimento. A quarta verdade que mudou a história de Jó, meus irmãos, está aí no versículo 5, olha aí comigo. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Eu fico perplexo com esse versículo, pastores, porque parece que ele é contraditório, parece que ele não combina com Jó 1,8. O que está escrito em Jó 1,8? Deus disse acerca de Jó: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. Isso não é rasgação de seda de um amigo bajulador. Quem está falando isso é Deus. Deus não tem uma opinião a seu respeito, Deus tem um diagnóstico. Agora, como é que esse homem que Deus diz que é o mais piedoso pode fazer uma declaração dessa? Eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Não parece contraditório? Como é que eu vou entender isso? Então me permita uma pergunta. Você conhece a Deus? Conhece a Deus? Quanto você conhece? Quanto? Me permita ilustrar. Havia um cidadão, brincando com vocês, não sei se era goiano ou mineiro, ele nunca tinha visto o mar. Um dia disse assim: eu vou para o litoral conhecer o mar. Quando ele chega, ele fica tão entusiasmado, tão extasiado, que ele solta uma exclamação: agora eu conheço o mar. Aí chegou um marujo perto dele, com a pele tostada de sol e sal, disse: eu também conheço o mar. Qual a diferença entre eles? Você conhece a Deus? Quanto você conhece? Lá em João 17,3 diz que a vida eterna é esta: conhecer a Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver 1 milhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus. Sabe o que você vai estar fazendo no céu, depois que você tiver 1 bilhão de anos lá na glória? Você vai estar conhecendo a Deus.
Deus é inesgotável em seu ser, e nem toda a eternidade será suficiente para você esgotar o conhecimento de Deus. Jamais haverá um tempo, se aqui eu posso falar em tempo dentro da eternidade, que você possa dizer, agora eu já conheço tudo, não tem mais nada para conhecer, agora eu vou botar minha vida no piloto automático, porque agora vai virar rotina. Não, impossível. Você vai conhecer a Deus, você vai fruir a Deus, você vai glorificar a Deus, você vai ver a Deus, você vai viver com Deus, você vai se deleitar em Deus por toda a eternidade. Agora eu entendo Jó. Agora eu entendo Jó. Ele está dizendo assim, eu só estou arranhando a superfície. Tem mais, tem muito mais, tem infinitamente mais. Agora eu entendo o profeta, conheçamos a Deus e prossigamos em conhecer a Deus. Mas a última verdade que mudou a história de Jó, irmãos, confira aí comigo, está no versículo 6, ele diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e nas cinzas. Eu fico chocado de novo, porque essa confissão aqui fica bem na boca de um assassino, de um ladrão, de um corrupto, mas na boca do homem mais piedoso, é chocante isso. Se os meus colegas pastores chegarem domingo na igreja, subirem ao púlpito, e de forma solene, fizerem essa declaração, com um olhar abatido, com um semblante sisudo, meus irmãos, eu preciso declarar algo para vocês nessa noite. Eu preciso confessar a vocês que eu me abomino, e eu me arrependo no pó e na cinza. O povo vai dizer, tem coisa aí. Mas não vamos entender isso. Meus amados, é o seguinte, as pessoas que mais choram, mais lamentam seus pecados, não são as pessoas que mais pecam, são as pessoas que mais perto de Deus andam. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Consciência está rumbuda, cauterizada. Eu estava pregando em São Paulo, num hospital, e a capelã me disse que tinha enfrentado uma situação muito difícil naquela semana. Chegou uma moça com uma hemorragia crônica, sangrando, e quando botaram na mesa, o médico foi examiná-la, o médico disse, a menina acabou de ter um bebê. A moça disse, não, o senhor está enganado, eu não tive bebê não. O pai que acompanhava o menino disse, não, minha filha estava grávida não. E o médico disse, pois é, ela acabou de ter um bebê. E me traga o bebê, senão eu denuncio o caso à polícia. Meia hora depois chegou um bebê, dentro de uma caixa de isopor. Nenhum sentimento de culpa, nenhum pesar, nem do pai, nem da moça. Quem está longe de Deus, nem consciência de pecado tem. Aliás, as pessoas têm orgulho do seu pecado, fazem passeatas para proclamar os seus pecados. Nenhum drama de consciência. Mas quem anda com Deus, quem está na luz, quanto mais luz tem, mais você enxerga as máculas do seu coração. Então preste atenção nisso. Se você encontrar uma pessoa 10 vezes no dia, ela vai fazer elogios a ela mesma, ela vai bater palmas para ela mesma, ela vai fazer um solo do hino, quão grande és tu diante do espelho. Pode ter certeza, você está perto de uma pessoa que está longe de Deus, longe de Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe que você é pecador. Ninguém pode ter o narizinho empinado, se conhece a Deus e se conhece a si mesmo. Agora preste atenção nisso. Jó ainda está doente, Jó ainda está enlutado, Jó ainda está acusado, Jó ainda está abandonado pela mulher. O que mudou ainda não foi a circunstância, foi o entendimento.
Porque hoje as pessoas querem mudança, mas não querem mudar de mente. Primeiro Deus muda o seu entendimento, depois Deus muda a circunstância. E eu quero levar os irmãos agora para o versículo 10 do capítulo 42, porque esse texto é a chave hermenêutica do livro, é a chave da virada na história de Jó. E o que está escrito no versículo 10? Está escrito o seguinte: mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. E a grande pergunta é: por que Deus mudou a sorte de Jó quando ele orava pelos seus amigos? Por quê? Então me permita uma pergunta de novo. Os meus colegas pastores que estão aqui assentados, eu acho que vocês são mais crentes do que eu, então vou lhes fazer essa pergunta. Vocês já chegaram ao estágio espiritual que ninguém mais fala mal de vocês? Já chegaram a esse ponto? Já chegaram? Então deixa eu fazer a segunda pergunta. Como é que vocês reagem quando alguém fala mal de vocês? Ficam felizes? Glória a Deus, as pessoas estão falando mal de mim, que delícia, eu vou até dormir melhor essa noite. É assim que você reage? Não. O que vocês acham que Jó sentiu? Quando os seus amigos olhando na cara dele, disseram: Jó, você é um ladrão, você é um adúltero, você é doido, Deus matou os seus filhos porque você é louco. O que vocês acham que Jó sentiu quando seus amigos disseram para ele assim: ô Jó, você ficou rico porque você é esperto, cara, você passou a perna nos outros, e você aproveitou dos órfãos, das viúvas para se enriquecer. O que vocês acham que Jó sentiu? O que Jó fez? Jó se queixou, Jó se defendeu, Jó perguntou. E quem se defende, irmãos, numa circunstância dessa, o que tem no coração? Dor, mágoa, tristeza. Sabe o que Deus está falando para Jó? Meu filho, saia dessa arena da autodefesa, esprema o pus dessa mágoa, entre na brecha da intercessão, porque você não consegue orar por alguém ter mágoa dela ao mesmo tempo. Comece a orar por esses amigos, comece a orar pelos acusadores, comece a orar por eles. E diz o texto que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, Deus restaurou a sorte de Jó. Sabe o que eu acho maravilhoso? Que quando Deus restaura, Ele restaurou exatamente as 5 áreas que Satanás quis destruir na vida de Jó. A primeira área que Deus restaurou, confira o versículo 16, foi a saúde. Jó passou a ter mais 140 anos depois dessa situação. Viu os filhos dos filhos até a 4ª geração. Eu acho que não ficou nem sequela, nem cicatriz. Eu quero dizer para vocês nesta noite, que o nosso Deus é o mesmo ontem, que o nosso Deus é o mesmo hoje, que o nosso Deus é o mesmo sempre. Ele é o Deus que cura. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Senhor, e Ele está aqui nesta noite, o Jeová Rafa. A segunda área que Deus restaurou, confira comigo, versículo 10, foi a área financeira. O Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. E o versículo 12 mostra que abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor é o Deus da restituição. Você que enfrentou luta nessa pandemia, você que fechou sua loja, que fechou seu comércio, seu restaurante, você que está passando talvez reveses na vida financeira, em consequência dos esbarros da economia nacional, o Senhor é poderoso para restituir, o Senhor é poderoso para devolver em dobro tudo aquilo que você perdeu, em nome de Jesus, e Ele está aqui nesta noite, para restituir. A terceira área que Deus restaurou, querido, está no versículo 8, foram as amizades. Eu acho isso maravilhoso.
que Deus chega para os amigos de Jó, que acusaram Jó, e disse assim: olha, vocês lembram aquele homem que vocês criticaram? Pois é, aquele homem é mais justo que vocês, e eu vou restaurar vocês, mas vocês vão ter que ir lá naquele homem que vocês criticaram, para aquele homem orar por vocês. Sabe o que significa isso? Deus está honrando Jó, honrando Jó. Eu vou falar uma frase para vocês, se vocês guardarem essa frase, esquecerem do resto, já me dou por satisfeito. E a frase é essa: quando você cuida da sua piedade, Deus cuida da sua reputação. Você não tem que se defender, você tem que andar com Deus, porque quando você anda com Deus, Deus defende você. Quando você anda com Deus, quem criticou você, quem acusou você, vai ter que voltar a você e mudar de opinião a seu respeito. Deus restaura as amizades de Jó. A quarta área que Deus restaurou, meus irmãos, foi o casamento. Alguns comentaristas bíblicos dizem que Jó casou com outra mulher. Eu não creio assim, porque a Bíblia não diz. E eu tenho uma frase que é um lema para mim: onde a Bíblia não tem voz, eu não devo ter ouvidos. Se a Bíblia não diz que casou com outra, então é porque não casou com outra. Agora, pensando um pouquinho com vocês, e quero lhes convidar a pensar isso. Se Jó fosse brasileiro, como é que ele teria reagido, hein? Quando ele estava numa magrela, a mulher disse para ele assim: morre, homem, morre, morre logo. Agora o Jó está curado, agora o Jó está mais rico do que era, o dobro. Se ele fosse brasileiro, o que vocês acham que eu diria para ela agora? Morre, mulher, morre, mas morre logo. A fila andou, minha filha, a fila andou. Estou noutra. Não, mas não foi assim. Não foi assim. Quero dizer para você que o nosso Deus é especialista em pegar vasos quebrados, pegar os cacos e fazer um vaso novo. O nosso Deus é poderoso para pegar corações machucados e feridos e curá-los e restaurá-los. Há pouco tempo chegou uma mulher para mim na igreja e disse assim, e ela estava brava: pastor, eu vim comunicar ao senhor que eu estou me divorciando. Eu falei: como? Estou me divorciando. E eu perguntei: mas por que, minha filha? Ela me respondeu: secou. Está claro para você botar a legenda? Secou. E eu perguntei: secou? Ué, mas se secou, tem esperança. Ela regalou os olhos: o senhor até é maluco, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que a vara seca de Arão floresceu? Pois Jesus para fazer florescer o que está seco no seu coração. Falei: pastor, o senhor endoidou. Estou falando para o senhor que morreu. Está claro agora? Morreu. Falei: morreu? Ué, mas se morreu, tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Jesus ressuscita os mortos? Ele ressuscita o sentimento que está morto no seu coração. Falei: pastor, o senhor está ficando é maluco mesmo. Estou falando para o senhor que acabou agora. Acabou, entendeu? Tem mais nada. Falei: não tem mais nada, acabou. Mas então tem esperança. Você não leu na Bíblia lá que Deus chama a existência as coisas que não existem? Ele pode chamar a existência até o que não tem mais aí no seu coração. Eu disse para ela assim: você não vai divorciar agora não, você vai orar comigo um mês, depois você volta aqui. Depois de um mês ela voltou e me disse: pastor, acabou a vontade de divorciar. Jesus está restaurando o meu casamento e nós estamos recomeçando a nossa jornada. Para Deus não tem causa perdida. Ele pega os cacos e faz um vaso novo. Mas a última área que Deus restaurou, meus irmãos,
Foram os filhos. Se você ler em Jó 1:2, diz que Jó tinha 7 filhos e 3 filhas. Se você ler Jó 42:13, Deus deu para Jó novamente 7 filhos e 3 filhas. Alguém disse, então, pastor, não foi em dobro. Não foi em dobro. Se ele tinha 10, se fosse tudo em dobro, ele teria que ter quantos agora? 20. Mas vamos entender uma coisa? Às vezes nós usamos expressões que não deveriam ser adequadamente usadas por nós crentes em Cristo. Por exemplo, nessa pandemia escutei muito: ah, perdi meu pai, ah, perdi meu avô, ah, perdi meu tio. Alguns dizem, ah, perdi meu filho. Você perde algo, ou você perde alguém, quando você não sabe onde está. Não é a nossa convicção. Como aquele pai que tinha acabado de sepultar seu filho único, voltava do cemitério, e um amigo foi lhe dar um abraço e disse, meus pêsames, eu soube que o senhor perdeu o seu filho. O pai, com lágrimas nos olhos, respondeu, não senhor, eu não perdi meu filho, eu sei onde meu filho está, eu sei com quem meu filho está, meu filho está no céu, meu filho está com Jesus, eu não perdi meu filho. Jó agora tem 10 filhos na terra, Jó agora tem 10 filhos no céu. Deus restaurou e restaurou completamente. Sabe o que Satanás queria com Jó? Colocar Jó longe de Deus. Sabe o que ele conseguiu? Colocar Jó mais perto de Deus. Sabem por quê? Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. E eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. Para nós é fácil entender o livro de Jó, mas não foi fácil para Jó. Você e eu sabemos o enredo, Jó não sabia. Deus restaurou a sorte de Jó, mas Deus não explicou para Jó o que ele sofreu. Todas as pessoas envolvidas no enredo estavam erradas. Satanás estava errado, porque achou que ninguém podia amar mais a Deus do que o dinheiro, que a família, que a si mesmo. A mulher de Jó estava errada, porque achou que Deus não era digno de ser adorado no sofrimento. Os amigos de Jó estavam errados, porque acharam que Jó estava sofrendo porque tinha cometido algum pecado grave contra Deus. Jó estava errado, por isso fez 34 queixas contra Deus. Deus restaurou, mas Deus não explicou. Restauração sim, explicação nem sempre. Escuto com muita frequência alguém dizer, pastor, quando eu chegar no céu, vou chegar com a minha listinha de perguntas, eu vou querer saber muita coisa. Eu posso lhe garantir uma coisa, não vai ser preciso, porque o céu é autoexplicativo. A nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com as glórias por vir a serem reveladas em nós. No primeiro minuto do céu, todas as nossas dúvidas serão dissipadas e todas as nossas lágrimas e tristezas serão curadas, porque Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, e a dor não vai mais existir, nem o luto vai mais existir, e nós estaremos com Ele, e nós reinaremos com Ele, e nós veremos a Ele, e nós serviremos a Ele, e nós desfrutaremos da glória dEle por toda a eternidade. Este é o nosso Deus, o Deus de toda a graça, o Deus da nossa restauração. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor agora, pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.